Glórias a ti. Meus amados, vamos abrir a Bíblia. Você vai abrir na carta de Judas. Só tem um capítulo. Nós vamos ler do versículo 17 até o 25. É só você ir para Apocalipse e aí volta. Antes de Apocalipse. Judas era irmão de Tiago e meio irmão de Jesus. Versículo 17. Então, versículo 17 até o 25. Advertências e conselhos. Nós vamos ler de forma alternada. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. 18. Vocês. Os quais vos diziam nos últimos tempos: haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele Ele é poderoso para nos guardar, tropeçar e apresentar ante a sua glória, imaculados e jubilosos. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos, sente, vamos meditar sobre estes versículos. Olha, para você ver que Judas se preocupou muito, assim como os demais apóstolos. Você pode ver que ele disse aqui duas coisas ao qual nós devemos acatar, absorver, guardar sobre as nossas vidas. A primeira delas foi a advertência, quer dizer, alertas, para a gente ficar em alertas. E usou a segunda coisa, os conselhos. Para que servem os conselhos? Os conselhos servem para a gente não cair no erro. Glória a Deus. Então, quando ele escreveu a epístola dele, ele tratou os irmãos daquela época como amados, não era como odiados. Por que amados? Porque nós somos amados de Deus. Amados de Deus, irmão. Se lembre disso. Antes de você esperar o amor do seu próximo, você tem que saber que, em primeiro lugar, você é amado de Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós não estamos aqui, não é à toa. Nós não estamos aqui, não é por acaso. Deus não atirou
escuro. Não, irmão. Ele escolheu a cada um de nós. Se hoje nós fazemos parte da família de Deus, é porque teve uma votação, teve uma escolha, e que eu e você, nós somos amados de Deus. De Deus. Então, as pessoas se preocupam muito. Mas fulano de tal não gosta de mim. Mas Beltrano não gosta de mim. Mas ciclano não gosta de mim. Interessante, irmão, que em primeiro lugar, Deus me ama. Aí outra coisa que ele vai dizer aqui, é para nós, ele falando para os irmãos que estavam ali em perseguição, ele, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala para nós hoje: lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É só você olhar, irmão. Previsão é aquilo que vem antes de acontecer. E não só Judas falou acerca dos últimos dias, dos últimos tempos. Pedro também falou, Paulo também falou, João também falou. Então, meus amados, que nós devemos lembrar do que os outros apóstolos disseram, e está se cumprindo nos dias que nós estamos vivendo. É só você pesquisar. Pesquisa aí os apóstolos que eu falei, as suas cartas, os quais diziam que nos últimos tempos. Que últimos tempos é esse? É os tempos que a igreja está vivendo, irmão. Porque essa epístola aqui, ela foi endereçada aos irmãos. Aqui é para a igreja essa mensagem. Não é para o ímpio, não é para aquele que está longe de Deus. Esta carta aqui, ela fora escrita, foi para mim, para você, para nos animar, para nos fortalecer, para que nós regozijamos mais e mais na presença de Deus, embora estejamos enfrentando as lutas. Aí o que ele diz? Que nos últimos tempos haveria escarnecedores. Não é escarnecedor no singular, é no plural. Escarnecedores. Pessoas banalizando a obra de Deus, banalizando a Deus, banalizando os instrumentos sagrados de Deus, e eles estão aí, os escarnecedores, rasgando a Bíblia, pisando, cuspindo, xingando, blasfemando contra Deus, contra a sua casa, contra os seus seguidores, e eles andam segundo os seus ímpios desejos, porque concupiscências aqui significa desejo, cobiça. Eles não andam segundo a vontade de Deus, eles não andam segundo a Bíblia orienta, manda, mas eles andam segundo as suas próprias mentes, os seus próprios desejos. Então, esse pessoal, nós devemos tomar muito cuidado com eles. Por quê? Porque eles servem para contaminar a nossa fé. Eles servem para prejudicar a nossa fé. São instrumentos de Satanás, levantados por Satanás, para justamente tentar desviar, desvincular, tirar
servos de Deus. E aí eu e você, nós somos advertidos contra esses escarnecedores. Pode ser em todo lugar. Você vai ter que vigiar. Eu terei que vigiar. Nós temos que vigiar, porque eles podem aparecer em qualquer lugar, dentro e fora da casa de Deus. E eu e você, com as anteninhas ligadas espirituais, em comunhão com Deus, no discernimento do Espírito Santo e na palavra, nós vamos identificar esses escarnecedores e nós não podemos comungar com eles. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles causam divisões, causam separações. Olha para você ver, aonde Deus prima pela a unidade, Deus prima pela junção, Deus prima pelo mesmo propósito, os escarnecedores, eles causam divisões, separações, facções. Tudo aquilo, irmão, que é para dividir, não é de Deus. Tudo aquilo que é para dividir, se for para dividir o povo dele, aí não é do Senhor, não vem de Deus. Então eles causam divisões. Se ele chegar perto de mim e de você, ele vai induzir você, ele vai querer induzir a mim para jogar um contra o outro, vai sempre querer causar a divisão, colocar você como se você fosse uma lenha no meio da fogueira da divisão. Então tome cuidado. Outro conselho, outra advertência, é que eles são sensuais, eles não têm pudor, eles não têm um bom comportamento, eles são pessoas desregradas, eles não têm como orientação a palavra de Deus, eles são pessoas totalmente desequilibradas, são sensuais. E aí o apóstolo diz que eles não têm o Espírito. Espírito com E maiúsculo, que significa o quê? Espírito Santo. Se fosse o Espírito com E minúsculo aqui, era o nosso Espírito. Só que todo ser humano tem um Espírito dentro de si. Só que nem todo ser humano tem o Espírito Santo dentro dele. Por isso que o apóstolo diz aqui, que não tem o Espírito. Quem é que não tem o Espírito Santo? Os escarnecedores. Eles agem pela carne, eles agem pela direção de Satanás, eles agem pelos seus próprios pensamentos, as suas próprias ideologias. Eles não são baseados na palavra, igual nós. Aí ele vai dizer para nós, olha, mas vós, amados, olha de novo aí, olha o tratamento do apóstolo Judas para nós. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. O que é edificar? Edificar é construir, irmãos, sobre o fundamento chamado Jesus Cristo. É nós construirmos as nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé e prática, para que quando essas pessoas sensuais, escarnecedoras, ímpias vierem até nós, nós estejamos prontos para pregar a palavra para eles. Se eles não aceitarem, gente, deixa eles com as suas próprias conclusões. Então, você tem que construir, você tem que participar dessa construção espiritual, irmão. Construção espiritual.
Mas vós, amados, edificando-vos, quer dizer, construindo a vós mesmo. É um ajudando o outro, um edificando o outro, um construindo o outro, um advertindo o outro, um aconselhando o outro. E aí nós vamos juntos, porque ele fala a vós mesmos. Nós vamos juntos crescendo e desenvolvendo a nossa fé. A nossa fé até Jesus voltar. Agora, como é que a gente constrói na nossa santíssima fé? É outra coisa que Deus colocou dentro de cada um de nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8, diz que a fé é um dom de Deus, e essa fé foi colocada dentro de nós. A fé é para nós ver o invisível, acreditar no invisível e ouvir o inaudível. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Por quê? Porque o mundo espiritual só se pode ver com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. Você não pode ver o mundo espiritual com os olhos físicos. Não pode. Então, a vossa santíssima fé. Irmãos, a fé é algo precioso. Você não pode perder ela por nada. Viu? Você não pode perder ela por nada. A tua fé, ela vai contar muito dentro da tua vida quando Jesus voltar. A tua santíssima fé. Olha como é que o apóstolo Judas trata. Santíssima fé. Por quê? Porque a nossa fé ela é separada, ela não é misturada. Porque tem pessoas aí que eles colocam a fé deles nos homens. Quando não é nos homens, é nos demônios, é nos ídolos. E aí a nossa santíssima fé, ela está em Deus. Ela está em Deus. Em Deus. Pode ter certeza disso. Orando no Espírito Santo. É quando nós estamos orando em língua, irmão. Porque quando nós oramos em língua, em mistério, nós falamos em mistério com o Pai. O inimigo, ele não sabe o que nós estamos falando. Nós mesmos, nós não sabemos se Deus não nos revelar. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2, versículo 1, também fala assim que aquele que ora em línguas, ele fala com o Pai em mistério. Versículo 1 e versículo 2. Pode ler lá. Então, nós temos que orar no Espírito. Todos nós que somos batizados no Espírito Santo, vamos conversar com o Pai em português, e vamos conversar com o Pai também em línguas. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os irmãos podem ver que há muitos anos atrás os apóstolos já estavam falando para eles conservarem a
para o quê? Para a vida eterna. Irmão, o maior presente, a maior dádiva, o maior alvo, o maior objetivo que você tem nessa vida aqui é você batalhar pela tua salvação. É você lutar com todas as tuas forças, com todo o teu empenho, para você ser salvo. Esse é o maior objetivo. A gente tem vários objetivos aqui na Terra, porque se a gente não tiver, a gente acaba caindo na depressão, acaba morrendo dentro de nós. Mas nós temos vários objetivos. Objetivos materiais e objetivos espirituais. O maior dele é esse aqui: a vida eterna. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós devemos o quê? Conservar. Conservar. O que é conservar? É você guardar dentro de ti. É você tomar cuidado. É como se algo valioso, muito valioso, você está guardando. E aí você faz o quê? Você tem o maior cuidado para não perder aquilo que é algo valioso. A vida eterna é o maior presente dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A vida eterna. Não é uma vida passageira, não é uma vida provisória, é uma vida eterna. Os irmãos que já partiram, os irmãos que já morreram com Cristo, estes já estão salvos, aguardando a volta de Jesus e a subida da igreja. Apiedai-vos de alguns, quer dizer, você tem compaixão de alguns, usando de discernimento. Irmão, por quê? Porque nem todos aqueles vão entrar no céu. Nem todos aqueles que estão no mundo, eles vão entrar, vão participar da vida eterna. Nem todos, irmão. É por isso que o apóstolo diz alguns. Ele não usa a palavra todos. Ele diz alguns. A piedade quer dizer que eu e você, nós temos que ter misericórdia para que a gente tente colocar algumas pessoas que estão se interessando em participar desta família, em participar deste caminho. Alguns usando de discernimento, e aonde a gente vai ter que saber discernir. Discernimento é você diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o que está em luz, o que está em trevas, o filho de Deus, o filho do diabo. É isso aí, você saber discernir, diferenciar. E salvai alguns com temor. Ó, segunda vez, alguns. Ele não fala todos, irmãos. E nós temos que. É por isso que Jesus disse assim, ó: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós temos que ser chamados e escolhidos. Alguns. Nós vamos tentar salvar esse alguns do fogo do inferno, pregando a palavra de Deus, advertindo, aconselhando, arrebatando-os do fogo. Olha aí, irmão. Esse fogo aqui não é esse fogo que tem na terra aqui, não. Não é o fogo de um isqueiro, não é o fogo de um palito de fósforo, não é esse tipo de fogo, não. Não é aquele fogo ao qual a pessoa se queima quando está perto do fogão, não. Aqui é o fogo do inferno. Arrebatando, arrebatar é você tirar com força, arrebatando
socorro, e de outros tenhais misericórdia com temor. De outros tem misericórdia. Odiando até a túnica manchada pela carne. A túnica, as vestimentas espirituais. Não as vestimentas físicas, mas as vestimentas espirituais. A carne é aquilo que causa a separação do homem espiritual do homem carnal. Pronto, Deus deu as advertências, Deus deu os aconselhamentos, e agora Ele vai ministrar a bênção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus está nos guardando, irmão. Nós temos que pedir muito a graça de Deus para que a gente não tropece, mas que a gente guarde o que? A nossa santíssima fé, o mandamento do Senhor, a vida eterna, o presente de Deus para a nossa vida, a salvação, os dons, os talentos, tudo de bom que Deus nos deu. E apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quando Ele voltar, nós temos que estar irrepreensíveis. Irrepreensíveis é aquelas pessoas que não precisam ninguém de chamar a atenção dela. Irrepreensíveis são aquelas pessoas que já estão no caminho aguardando Jesus voltar. E para concluir, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos servir o Senhor com as nossas ofertas. É forte. E aí nós vamos